Iniciando mais essa videoaula, aqui a gente vai tentar fazer uma alocação dinâmica de memória para armazenar valores inteiros em um vetor. Então aqui no meu arquivo programa C eu já tenho uma inicialização do código, vou utilizar a biblioteca stdio e stdlib. Eu vou utilizar nessa alocação dinâmica os argumentos da lista de parâmetros do C, que é o argc-argv, que falei no aula anterior. Então não vou falar muito desse assunto, eu vou focar mais na parte mesmo de alocação dinâmica. Eu vou criar um vetor e ele não vai ser usado para nada, vai servir só como uma exemplificação. Isso aqui é uma alocação estática de memória. Aqui eu estou alocando uma variável chamada vetor do tipo inteiro e ela tem 5 posições, ou seja, ela possui 5 posições de um inteiro na memória. Se eu não me engano, um inteiro ocupa 4 bytes. E aqui eu estou ocupando 5 vezes 4 bytes, 20 bytes. Aqui eu vou criar um ponteiro do tipo inteiro. E nesse ponteiro eu vou fazer a alocação dinâmica em tempo de execução. Ou seja, não vai ser o programador que vai definir o tamanho do vetor, e sim o usuário. Eu vou criar mais uma variável chamada vezes, que vai ser quantas vezes eu quero que aquela memória seja alocada. E mais uma variável i do tipo inteiro também, que vai ser meu índice que eu vou usar para percorrer esse vetor que eu vou criar. Bom, aqui p irá alocar através da função malloc. O parâmetro que a gente vai passar na função malloc é o tamanho de memória que a gente quer alocar. E esse tamanho é exatamente tantas vezes, eu vou colocar aqui vezes, quantas vezes, que aqui vai ser informado pelo usuário, do tipo inteiro. E aí eu vou usar esse operador sizeOf, e aqui eu vou passar o tipo inteiro. Pronto, aqui eu faço a alocação de memória. Eu não sei ainda quanta memória eu vou alocar, na verdade isso vai ser definido pela variável vezes, só que eu ainda não defini como que eu vou capturar essa variável vezes. A vezes, eu vou fazer que ele receba o primeiro argumento informado quando o usuário for executar o programa. Então, vezes vai ser igual a argv na posição 1. Não só isso, eu vou ter que fazer a conversão explícita dessa variável para inteiro. Salvar aqui nesse ponto. Aqui eu vou criar uma estrutura de repetição for, que vai ser a estrutura que irá um a um informar os valores de cada posição de P. Então, o meu índice vai começar em 0, ele vai até um valor antes de vezes, né? Então, enquanto ele for menor que vezes, ele vai incrementar de 1 em 1. Aqui eu vou criar um print para facilitar quando o usuário for informar cada um dos valores. Então, vou pedir para informe o %d, aí colocar aqui como se fosse, quando for 1 vai ser o primeiro, o segundo valor. E aqui eu vou colocar o índice mais 1. Ou seja, quando for na posição 0 vai ser o primeiro, depois o segundo, o terceiro valor. Aqui eu vou fazer a captura pelo usuário desses valores inteiros, que vai ser armazenado no vetor P, no índice que tiver na posição. Começando pelo 0, depois pelo 1, e aí vai ser definido pela variável vezes quanto isso vai ser executado. Após eu capturar todos esses valores, eu vou pedir para o meu programa repetir os valores informados. Vou colocar um barrinho aqui. Então, para repetir, basicamente eu vou ter que fazer a mesma estrutura for. E aqui eu vou apenas imprimir o %d. Vou dar um espacinho porque eu não sei se vai dar crash. Se eu deixar junto, talvez ele ache que é alguma coisa especial na linguagem. É %d.
Ou seja, ali vai ser o i mais 1, que é o primeiro ou segundo valor, o terceiro. E ali vai ser o valor em si, que é o p na posição índice. Bom, aqui no final, tem uma parte que é muito importante, precisa sempre que você estiver trabalhando com alocação dinâmica, você tem que lembrar de fazer a liberação dessa memória. Porque aqui, na alocação estática, quando o programa é encerrado, todas as variáveis de alocação estática são encerradas juntos com o programa. Então, o vetor aqui vai ser, o vezes vai ser, a variável i vai ser. Contudo, quando eu faço a alocação de P, de memória, mesmo após o encerramento do programa, a variável, a memória ela não é liberada. Ela só é liberada após utilizar a função free. Se você não fizer isso, você vai ter memória do seu computador sendo fechada praticamente, o sistema operacional vai entender que aquela memória está sendo usada e na verdade ela não está. Vou fechar aqui, vou fazer compilação, ver se possui algum erro. Bom, sem erros. E aqui eu vou querer informar 4 valores. Informe o primeiro valor, vai ser 12, o segundo 14, o próximo 16 e o próximo 18. Bom, repetir os valores informados, ele repete exatamente os valores informados. Vou fazer um segundo teste. Não, aí o segundo teste eu fiz exatamente como o primeiro. O segundo teste eu quero com 2. Vou fazer uma alocação agora de 2 inteiros. Então 20 e 40. 20 e 40.